Boa tarde, pessoal. Nós estamos hoje aqui no nosso podcast do PLE e temos hoje a honra da presença do professor José Magalhães, que é o coordenador da área de Linguística e de Literatura junto à CAPES. E eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor e já iniciar a nossa conversa, professor José, perguntando a você, na verdade, porque o nosso público aqui é um público de pós-graduandos e de muitos alunos de graduação. Eu gostaria de perguntar, assim, até para esclarecer um pouco para esses nossos estudantes, qual é a função da CAPES, qual é o papel da CAPES dentro dessa estrutura grande de programas de pós-graduação em todo o Brasil? Boa tarde, Miriam, boa tarde ao PLE, boa tarde a todos que prestigiam esse podcast. Eu agradeço primeiramente o convite, para participar desse momento. Me alegra muito poder estar conversando com você, especialmente minha querida amiga, e também com o público, não só do PLE, mas de todos aqueles que se interessam pela pós-graduação e querem saber um pouco mais sobre a pós-graduação. Bom, Miriam, na verdade a CAPES ela é uma agência vinculada ao MEC, no governo federal, e é a coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior, e ela tem um olhar direto para a educação. Então, ali na CAPES temos várias diretorias, e essas diretorias, elas cuidam de determinados pontos, mas que na verdade formam um conjunto. Temos, por exemplo, uma diretoria de programas e bolsas, que é a DPB, que cuida de recursos financeiros. Tem uma diretoria de relações internacionais, que é a DRI, que cuida das relações internacionais propriamente. Temos, por exemplo, uma diretoria que cuida da educação básica, e as áreas que lidam diretamente com a pós-graduação estão vinculadas à DAV, que é a diretoria de avaliação, Então, a DAV ela tem um diretor, e esse diretor ele preside o que a gente chama de CTC-ES, que é o Conselho Técnico da Educação Superior, e esse CTC ele é composto pelos coordenadores das 50 áreas de avaliação que a gente tem hoje. Eu, no momento, estou como coordenador da área 41, que é a área de Linguística e Literatura. Você esteve no quadrinho passado como coordenadora adjunta dos programas profissionais, ao meu lado, inclusive, estava como coordenadora adjunta dos programas acadêmicos. E nesse processo todo, as áreas elas fazem a avaliação dos programas a cada 4 anos. Isso já foi, por exemplo, há algum tempo, uma avaliação a cada 3 anos, que se encerrou em 2013, de lá para cá sempre foi a cada 4 anos. Então, a nossa área, por exemplo, que é a área 41 de Linguística e Literatura, no último quadriênio avaliou 154 programas. É muito programa, E esses programas, um programa não equivale a um curso, porque há programas que têm mais de um curso, tem um curso de mestrado e um curso de doutorado, Então, a gente a área avaliou 154 programas, e nós tínhamos ali programas na modalidade acadêmica e também profissional, e ainda tinha um programa em rede, que hoje não é mais da nossa área, que era o Prof. Letras, que passou para a área 51. Então, essas áreas, elas cuidam do acompanhamento ao longo desses 4 anos, dos programas de pós-graduação e no final da avaliação desses programas de pós-graduação. Cada programa, ou os programas, eles são avaliados a partir de uma série de atividades que eles desenvolvem ao longo desses 4 anos. Muita gente pensa que a avaliação ela é feita a partir daquilo que os professores publicam em capítulos de livros, em artigos em periódicos, mas não é exatamente isso. Exato. Então, eu gostaria, professor, que o senhor pudesse, então, elucidar um pouquinho para o nosso público quais são os princípios que regem essa avaliação de todos os programas. E para a gente também entender que não é só a área de Linguística e Literatura que é avaliada, mas são todas as demais áreas, física, astronomia, matemática, etc. Mas, assim, quais são os fundamentos, quais são os principais aspectos que a CAPES está observando quando ela avalia esses programas? Olha, essa é uma pergunta que tem uma resposta bastante ampla e longa, Mas, para resumir um pouco, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, os programas, eles são avaliados a partir de uma ficha, a gente chama de ficha de avaliação, que possui ali
3 quesitos de avaliação: programa, formação e impacto, para citar de forma bem resumida. Só que antes disso, Miriam, é importante lembrar que a gente tem basicamente 2 tipos de avaliação ali. Um é a avaliação de entrada e a outra é a avaliação de permanência. A avaliação de entrada é o que a gente chama de APCN, avaliação de programas de propostas de cursos novos. E os programas, quando são avaliados para entrar no sistema, eles passam, né, por um processo que é regido por aquilo que a gente chama de documento de APCN. Então, por falar em documento, é que são tantas informações, eu vou tentar, assim, não me alongar demais, mas, assim, é importante que para essa avaliação de permanência, essa avaliação de entrada, os programas, eles tenham em mente que cada área tem 3 documentos fundamentais. Um é o documento de APCN, que é exatamente o que rege a entrada. Uma é a ficha de avaliação, que tem todos os critérios de avaliação dos programas que já existem, avaliação de permanência, e o outro documento é o documento de área, que é exatamente o documento que traz uma visão filosófica, as expectativas da área em relação à pós-graduação, em relação aos recursos humanos que vão sendo formados, né? E, juntamente com esses 3 documentos, as várias portarias da CAPES que regem os programas de pós-graduação. Agora, é importante lembrar o seguinte, que cada programa ele é avaliado a partir das seguintes notas. Nota de 2 a 7. De modo que um programa de mestrado, quando entra no sistema, ele recebe, antes da primeira avaliação, o conceito A. Na primeira avaliação, ele tem que receber pelo menos o conceito, ou a nota 3. E o de doutorado, 4. Inclusive, se um programa de mestrado quer propor um doutorado, ele tem que ter pelo menos nota 4. Se um programa de mestrado ou de doutorado cai para a nota 2, ele é descontinuado. Se um programa de mestrado e doutorado, nota 4, cai para a nota 3, o doutorado é descontinuado. Por quê? A nota mínima para funcionamento de mestrado é 3. A nota mínima para funcionamento de doutorado é 4. E a nota máxima para um programa que só tem mestrado é nota 5. E aí, nota 6 e 7 é aquilo que a gente chama de a nota de programas de excelência. E nós temos, inclusive, discutido no CTC, né, que é o Conselho Técnico da Educação Superior, características acerca do que é exatamente um programa de excelência. Então, vamos pensar no PLE, o programa, né, aqui da UEM, né? O programa é nota 6. Ele alcançou nota 6 na última avaliação quadrienal. Isso significa dizer que esse programa ele alcançou um nível de excelência. Ou seja, ele alcançou nota 6. Então, se a gente observar em todas as áreas, o número de programas nota 6 e nota 7 é pequeno. Porque esses programas eles têm que realmente ter um diferencial muito grande acerca da formação de recursos humanos com relação aos programas nota 5. Então, assim, o que a gente, na verdade, espera dos programas de pós-graduação? Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, houve um tempo em que a avaliação era pautada fundamentalmente naquilo que os professores, especialmente, publicavam, em termos de capítulos de livros, artigos em periódicos. E já essa última avaliação, ela não olhou de forma tão retilínea somente publicações. Seria isso, professor, aquela questão de a CAPES está tendo um olhar agora mais qualitativo do que quantitativo, né, como a gente falava antigamente? Exatamente. A gente passou, quer dizer, a avaliação passou a incorporar e chamar a atenção dos programas para o fator qualidade e não o fator quantidade. Então, você veja bem, o que adianta num programa de pós-graduação os professores, os alunos, egressos, publicarem uma enormidade de artigos e capítulos de livros se aquilo não tem qualidade, né? Se aquilo não promove o impacto esperado da pós-graduação. Porque, na verdade, a pós-graduação
seja ela na modalidade acadêmica ou na modalidade profissional, ela quer formar recursos humanos de qualidade. E você não pode medir a qualidade de um recurso humano formado a partir do que é publicado. Agora, é importante lembrar que a publicação, a divulgação, a propagação da ciência, ela vai continuar sendo muito importante. Porque não adianta você fazer uma pesquisa de 2, 3, 4, 5 anos e ninguém ficar sabendo os resultados da pesquisa. Afinal de contas, há um investimento nisso. Né? Um investimento das instituições, das agências, na pesquisa que se faz. Então, a gente tem que mostrar para o mundo, para a sociedade, devolver para a sociedade exatamente o conhecimento que é produzido na pós-graduação. Professor, um outro aspecto que eu estou observando também em relação a essa nova forma de avaliação da CAPES é que agora a gente tem outros sujeitos que passam a ter uma importância importante nesse processo. Então, como o senhor disse, antigamente a gente tinha uma valoração muito grande dos produtos dos docentes. Então, era o número de capítulos de livros, né, a revista em que o professor publicava, o número de produtos que ele publicava. E agora a gente vê que a CAPES está olhando para outros protagonistas. Então, a publicação dos alunos, o impacto, né, social do programa junto à comunidade onde ele está, e mesmo dos próprios servidores. Por isso que a gente tem aquela parte de autoavaliação do programa. Então, eu gostaria que o senhor falasse, assim, já que a gente está trabalhando aqui com um público que são os nossos alunos, qual a importância dos alunos na formatação desse conceito? Porque, olha, quando ele entra no nosso programa, ele vai ter um diploma que está chancelado com uma nota 6 da CAPES. Você é um aluno que saiu de um programa de nota 6. Mas, assim, qual é o seu papel como um aluno e qual o papel de dois agentes, eu queria que o senhor falasse, do aluno e do professor para contribuir para que essa nota se mantivesse 6, no caso do PLE, e até pudesse aumentar? Olha, é ótima pergunta. Eu costumo dizer que assim, é mais ou menos que nem os artistas falam sobre o sucesso. É mais difícil manter o sucesso do que chegar, né, àquele grau de grande sucesso. Então, assim, nos programas de pós-graduação, eu penso que às vezes se torna mais difícil você manter o grau de excelência do que chegar lá. E um ponto crucial é que esse grau de excelência ele se mantém, ele se consolida se houver a integração de vários atores que compõem o elenco da pós-graduação. E aí eu não falo só de aluno e de professor. Eu estou falando de docentes, de alunos, de egressos, sim, de técnicos, de gestores e da própria comunidade. Por isso que na última avaliação quadrienal, agora e daqui a pouco para 2029, nós vamos olhar com muita atenção a autoavaliação dos programas. Então, o programa ele precisa ele mesmo se avaliar e não esperar que consultores, que na verdade são nossos pares, né, o avaliem. E aí, nessa autoavaliação, o aluno e o egresso são atores fundamentais. Porque, veja só, o programa de pós-graduação ele existe para formar recursos humanos. Esses recursos humanos vão interagir, vão fazer uma devolutiva para a sociedade. Mas como que essa devolutiva está sendo feita? Qual o impacto, qual o nível de inserção, e aí eu falo de inserção local, regional, nacional e até internacional, desse egresso, né? E aí a gente não olha só publicação em revistas, em capítulos de livros, mas, por exemplo, a empregabilidade, o estatuto social que esse egresso alcançou em virtude da formação que ele recebeu na pós-graduação. Por isso que a autoavaliação dos programas, ela, na verdade, caminha junto, por exemplo, ou deve caminhar junto com o próprio planejamento estratégico do programa, porque aí todo programa de pós-graduação ele tem que ter um planejamento para o futuro próximo, para o futuro médio, por exemplo, e de onde vem digamos, o alimento para esse planejamento? Da autoavaliação. Mas a autoavaliação também tem que receber, né, alimento do planejamento estratégico. Então, assim, autoavaliação e planejamento estratégico têm que se retroalimentar. E nessa autoavaliação é fundamental que os alunos estejam presentes, porque, veja bem, a autoavaliação ela tem que captar, por exemplo, o grau de satisfação do aluno com a formação que ele está recebendo, em todos os sentidos. As aulas, a orientação. Tá? O egresso
tem que participar, porque o egresso tem que mostrar exatamente o que é que ele recebeu de formação e, claro, também a sua satisfação com aquela formação recebida. Mas só ele? Não, o docente também. Porque se uma instituição propôs um curso de pós-graduação, ela tem que dar condições de trabalho para os docentes. Então, o docente também ele tem que participar desse processo, porque ele também vai ser um agente importante para demonstrar para o próprio programa, que eu estou falando de autoavaliação, como que ele se sente atuando naquele programa, né? Os técnicos, a mesma coisa. Então, quer dizer, a autoavaliação ela tem que reunir todos esses atores, porque tendo essa reunião, ouvindo todos os atores da pós-graduação, o programa vai conseguir elaborar estratégias no seu planejamento para consolidar, por exemplo, essa nota 6 alcançada, ver o que precisa melhorar, porque ele vai ver dentro de si próprio as lacunas que existem ali, que precisam ser supridas, né? E vai poder consolidar com mais força, com mais substância, aquilo que já é bom. Então, vamos pensar no PLE aqui, né? Você vê que o programa daqui da UEM, o PLE, ele tem um forte, e isso foi demonstrado na última avaliação, ele tem um robusto desenvolvimento, uma robusta atuação, não só do ponto de vista local, regional, nacional, mas até internacional. Por quê? Porque ele forma egressos que hoje atuam em várias partes do país. Ele é como se o programa fosse nucleador, né? Ele chama a atenção de interessados em pesquisa na área de linguística e literatura de várias partes do país e devolve para várias partes do país. O programa enxerga isso? Não. Então tem que enxergar. O programa está avaliando dentro de si próprio essas qualidades. Se ele consegue enxergar isso, ele vai conseguir consolidar aquilo ainda mais. Sim. Se ele percebe que tem alguma lacuna ali, ele mesmo vai conseguir resolver. E o programa o PLE aqui da UEM, ele é claramente um programa que tem essas virtudes. Uhum. Eu acho importante que o senhor diga isso, até porque eu me lembro, inclusive, da época em que fiz mestrado e doutorado, que a gente tinha uma ideia de que ia lá para o programa, fazia o curso, depois aquilo ficava, né, abandonado. Você esquecia praticamente o lugar de onde você tinha feito a sua pós-graduação. Então, hoje, essa relação entre o egresso e a instituição na qual ele cursa a sua pós-graduação, ela é extremamente importante. Então, assim, os professores têm a sua responsabilidade, os docentes do programa, eles têm a sua responsabilidade na produção, no encaminhamento, na orientação dos alunos, mas evidentemente que os alunos também têm eles vão contribuir, é um processo sinérgico, onde todos esses atores vão trabalhar em prol desse programa, da manutenção dessa nota, né? Nós estamos falando especificamente do nosso caso, em que o PLE tem a nota 6. E eu queria realmente evidenciar essa importância de o aluno voltar, né, para o seu programa original ali e dar notícias da vida dele, né, manter o contato com o orientador, porque isso é muito importante. Às vezes a gente não sabe o que o orientando está fazendo, de repente ele está lá e é diretor de um instituto federal, né? Ou seja, é uma coisa extremamente importante, que é isso que a CAPES quer ver. Onde que está o impacto social que esses nossos egressos, né, estão produzindo. Então, eu gostei muito dessa fala. Eu gostaria de deixar um último momento para o senhor falar alguma coisa que o senhor acha que seja importante para o PLE ou em termos dessa questão da avaliação, para que os nossos alunos tivessem assim, uma visão um pouco mais esclarecida sobre o papel da CAPES e essa questão da avaliação. Eu quero voltar a esse ponto que você acabou de mencionar e falar diretamente para os alunos e para os egressos, né? Não só do PLE aqui da UEM, mas todos os alunos e egressos dos outros programas de pós-graduação. Se os alunos observarem, e eu acho que eles precisam observar, eles precisam ter acesso à ficha de avaliação dos programas, existem vários itens da ficha de avaliação que são voltados claramente para os discentes, os que estão cursando agora, e para os egressos. Isso tem a ver com não apenas a publicação, né, científica de produtos qualificados, mas também do papel social, do que eles estão fazendo em termos de inserção social, de visibilidade das ações do programa, de divulgação da ciência, de popularização da ciência. Porque a gente precisa fazer com que a ciência chegue lá na comunidade,
na sociedade. E os alunos e os egressos são agentes fundamentais para que isso aconteça. Certeza. Então, assim, existe a gente ouve isso dos coordenadores de programas, né, existe uma grande dificuldade, às vezes, de os coordenadores e até mesmo os orientadores recuperarem informações acerca dos egressos. Então, os alunos que terminam uma pós-graduação em qualquer programa, eu sempre digo que eles precisam ter em mente que um sentimento muito, mas muito nobre precisa acompanhá-los, que é o de gratidão. Eu sempre costumo dizer isso. E como? Se o aluno ou o egresso responde aos chamados dos orientadores, eu nem digo ex-orientador, porque orientador é orientador para sempre, né? Se responde aos chamados da coordenação do programa de pós-graduação, ele já está manifestando essa gratidão. Porque, assim, os coordenadores de programa vão ter que preencher um relatório, e é um relatório enorme, detalhado. Quem já foi coordenador de programa sabe como é que funciona esse relatório, que é a famosa sucupira, ou coleta CAPES, né? Então, o coordenador não tem bola de cristal para adivinhar o que o aluno, às vezes, está fazendo, né? Então, assim, é importante que esse sentimento de gratidão, meus caros alunos e egressos que estão ouvindo ou que estão assistindo esse podcast, lembre-se, quando o coordenador de programa ou quando o seu orientador chamá-lo para que você preste alguma informação acerca da sua vida acadêmica, social, correlacionada com aquilo que você obteve junto ao programa, responda a esse chamamento. Excelente. É importante que responda a esse chamamento, por quê? Porque a parte que compete aos discentes e aos egressos, na própria ficha de avaliação, é fundamental. Então, por exemplo, o caso do Pelé, que chegou à nota 6, ou seja, chegou à excelência. Os alunos têm que contribuir, os egressos têm que contribuir, porque essa excelência não vai ser mantida, ela não vai ser consolidada se não tiver também a esse feedback dos nossos alunos. E os alunos, Miriam, eles têm lá na ficha de avaliação momentos, não é um momento, não. Então, só para a gente lembrar, olha, a gente observa a produção intelectual de alunos, depois de aluno junto com egressos, depois, mais adiante, a gente observa a empregabilidade, o status social que o egresso alcançou depois que saiu do programa, como já referi há pouco, e os discentes e os egressos voltam, por exemplo, no item 3, quando eu vou falar de impacto, de inserção social. Vejam a importância que vocês têm para a manutenção dessa nota, pessoal. Professor, eu me lembrei de uma outra questão que eu acho que é também interessante, não só para o PLE, mas também para outros programas e outros alunos de outras IES que podem nos escutar. Essa pergunta diz respeito à questão dos destaques. Então, como nós vamos ter uma avaliação que tem um caráter muito mais qualitativo do que quantitativo, e a CAPES, segundo a sua fala agora na abertura, vai caminhar cada vez mais para olhar destaques, né, uma produção mais reduzida e não aquele total que o programa faz. Então, eu gostaria que o senhor falasse para nós o que se espera desses destaques em relação à missão do programa. Tá? Ou seja, a gente pode colocar aquilo que o programa acha que é bom, ou o que na verdade, a gente pode selecionar como destaque nas produções que a gente tem lá, os itens sobre destaque. Bom, veja bem. No momento, né, essa ficha de avaliação do quadriênio, que se encerra agora em 2024, que vai ser utilizada em 2025, né, nós temos a mesma ficha do quadriênio anterior. Ela não foi mudada, nem pode ser, né? Mas essa ficha ela já tem mais de 70% de pontos de natureza qualitativa. E esse qualitativo ele é mensurado muito, mas muito, por isso que você acabou de mencionar que são os destaques. O que são destaques? Destaques são aquele tipo de produção de toda a natureza que o próprio programa julga como mais impactante, mais inovador. E quem decide isso? O próprio programa. Por isso que a autoavaliação é importante, porque na autoavaliação do programa já se perceberá o que é
que o programa fez que realmente merece destaque. E isso, Miriam, não é ponto de docente simplesmente, mas também de alunos e de egressos. Então você veja bem, quando um programa vai nomear, por exemplo, o caso dos egressos mais exitosos, né? Porque a gente vai selecionar ali no intervalo de 15 anos, 3 faixas de 15, 5 egressos de cada faixa, 5 egressos mais exitosos, ou seja, 15 egressos mais exitosos, casos mais exitosos de programas que já funcionam há mais de 15 anos. Quem vai decidir isso? O próprio programa. Tendo em vista a sua missão e objetivo. Exatamente, né? Porque assim, o que pode ser considerado exitoso para o player, pode não ser, por exemplo, para o meu programa, o PPGEL, lá da Universidade Federal de Uberlândia. Exatamente. Por isso que a missão e a identidade do programa tem que caminhar junto com as próprias ações do programa, com suas áreas de concentração, com suas linhas de pesquisa, porque aquilo ali é que vai dar exatamente a fotografia do egresso formado nesse programa. Então, eu quero chamar muita atenção de quem está assistindo a gente, que quem define o que é exitoso para o programa, quem define o que é destaque do programa, seja em produção técnica, seja em produção intelectual, é o próprio programa. A coordenação de área ou a CAPES, nenhum colegiado vai ali no programa dizer isso é seu destaque, isso é seu destaque. Não, quem tem que definir isso é o próprio programa. E aí, eu quero deixar um recado para os colegas professores. Quando os coordenadores de programa solicitarem aos docentes para informarem aquilo que eles consideram de mais destaque, façam isso e justifiquem. Não deixe para o coordenador justificar. Ele não vai conseguir fazer isso. Exatamente. E, claro, a gente também pede que não seja uma justificativa muito longa, que seja uma justificativa curta, que realmente demonstre aquilo que ele considera nesses 4 anos que foi ponto de maior impacto, de maior inserção, de maior inovação, não só da sua produção intelectual, eu chamo de produção intelectual artigos, capítulos, livros, verbetes, dicionários, enciclopédias e atas, mas também a sua produção técnica e as suas ações extensionistas, né, de inserção social. Então você observa que nesse resumo todo, para a gente fazer um fechamento aqui, uma pós-graduação de excelência, de qualidade, ela só vai realmente ser excelente, vai ser de qualidade, se todos os atores que compõem esse elenco agirem em conjunto. Alunos, egressos, docentes, coordenação do programa, técnicos e a própria instituição. Exatamente. Eu acho que é isso. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, eu espero que tenham compreendido um pouquinho melhor o papel da CAPES e da área de letras de linguística e literatura lá junto à CAPES e sobre essas questões de avaliação. A gente está muito feliz de ter contado com a presença do professor José Magalhães, que falou então em nome da CAPES junto à área sobre essas questões que para nós são muito importantes e que certamente vão se refletir agora nessa avaliação do próximo quadriênio. Professor, muito obrigada pela sua presença e para vocês um abraço, pessoal. Eu que agradeço, Miriam. Foi muito bom ter esse bate-papo com você, uma querida amiga. Trabalhamos e continuaremos trabalhando junto. E a todos que estão envolvidos com a pós-graduação, não só do PLE, mas de toda a pós-graduação na área de Linguística e Literatura. Grande abraço e se precisarem de qualquer informação extra, eu deixo meu e-mail, mgsjosé@gmail.com. É só entrar em contato, está à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Um grande abraço a todos e, de novo, muito obrigado. Muito obrigada.